Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Revisando o Direito Civil. Aqui, direto do Legale, aqui em São Paulo, comigo, professor Durval Salge Júnior. Bem, vamos lá. Vamos revisar aqui um pouquinho da aula passada, apenas então somente para nós entrarmos já direto aqui em dolo. O que nós vimos na aula passada? Que os negócios jurídicos podem ser viciados. Os vícios são os vícios de consentimento e são os vícios sociais. São 7. Nós tínhamos visto que o vício ele vai macular o negócio jurídico. O negócio jurídico vai ter em si uma mancha. Uma mancha que pode ser um erro, um dolo, uma coação, né, uma simulação, fraude contra credores, lesão, estado de perigo, enfim. Uma destas manchas, um destes vícios, vai macular o negócio jurídico. E aí nós dividimos em vícios de consentimento e vícios sociais. Os sociais, fraude contra credores, e a simulação, que nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa maravilhosa jornada pelo direito civil brasileiro, trabalhando o dolo. Então, recordando, erro, falsa noção da realidade. O dolo é justamente alguém que te faz ter uma falsa noção da realidade. Então, eu costumo dizer o seguinte, errar, erro sozinho. O dolo, não. Alguém me faz errar. Então, o que seria o dolo? Seria esta falsa noção da realidade em que há uma indução externa ao quê? A uma pessoa, né, externamente ao ato, que não sou eu, que me induz a errar, que me encaminha para o erro. Então, este é o dolo. No direito penal, um primo irmão do dolo é um 7-1. Aquela pessoa que vem maliciosamente, com aquela lábia toda, e faz, não é? com aquela vantagem, com aquela política, não é? Com aquela aproximação, faz com que você realize um negócio jurídico contra a sua vontade. Você não queria realizar, mas aquela lábia, aquela conversa, né, aquele fator externo, acaba você realizando o negócio jurídico. Mas ele vem maculado, né? Ele vem maculado pelo dolo. Muito bem, pessoal, nós temos as espécies de dolo. Depois nós vamos verificar que quase todos os vícios, né, eles vão abrir com espécies. A primeira espécie é o chamado dolus bonus. Dolus bonus. O que é isso daí? Na realidade, é uma indução externa, na realidade é uma condução externa, mas não é para o meu mal, é para o meu bem. Então, nós discutíamos muito isso daí na nossa sala de aula, muitos anos atrás. Você tinha um remédio que tinha uma pessoa carregando um peixe, é um óleo, né, um óleo de rícino, uma coisa muito ruim. Hoje já melhorou muito, não é? A indústria já deu um gosto mais palatável, alguma coisa assim mais agradável, mas naquela época era muito ruim. E o que acontece? A mãe chega para o filho e fala o seguinte, olha, querido, vamos tomar esse remedinho aqui, esse remedinho é maravilhoso. Aí a criança pergunta, mãe, tem um gosto bom? Ah, tem um gosto ótimo, é muito saboroso isso daqui. Toma, filho, toma que você vai gostar. Aí a mãe vem com aquele remédio, soca lá na boca da criança, e a criança fala, nossa, mãe, isso é horrível, não sei o que, você me enganou, mas eu enganei para o teu bem. Então, este é o dolus bonus. O dolus bonus, na realidade, ele por sua circunstância de levar até a pessoa uma vantagem, ele não é tipificado, né, ele não produz o efeito da anulação. Ele se mantém íntegro, ele se mantém rígido. Né? Então, diferentemente dos outros dolos, né, exceto ambas as partes, em que você pode ingressar judicialmente com uma ação de anulação, né, do negócio jurídico por vício resultante de dolo. Dolo
malus, ou dolus malus. Aqui já é realmente o dolo na sua característica principal, ou seja, um fator externo, uma pessoa que, o que acontece? Por sua lábia, vamos chamar, pela sua aproximação, me leva a errar. Então, este me leva a errar, me induz ao erro, me encaminha para o erro, vai macular a minha vontade. A minha vontade foi maculada, porque ele age na vontade. Então, aí sendo, nós teremos então a presença do dolo mal, ou do dolus malus, esse passível de anulação. Fechou, pessoal? Bacana. O dolo principal, o essencial, nós vimos na aula passada, voltando um pouquinho para o erro. Quando é que o erro, então, é passível de anulação, negócio jurídico que contém em seu cerne, contém em seu bojo o vício o erro? Quando o erro é substancial. Quando ele é substancial. Até disse a vocês, como é que eu sei que ele é substancial? Porque você vai fazer essa pergunta. Se você soubesse o que você estava fazendo, você teria realizado o negócio jurídico? Não. Então, esse é um erro substancial. Aqui, nós trabalhamos a figura do principal ou essencial. Ou seja, esse dolo, essa enganação aí, na realidade, é a causa principal. É a causa determinante de você ter realizado o negócio jurídico. Então, nós chamamos de dolo principal ou essencial, diferentemente do dolo acidental, que o dolo acidental, ele propriamente, ele vai trabalhar o quê? Na condição menos vantajosa, na condição menos vantajosa. Então, o dolo principal, não, ele vai na essência da sua vontade. Você não queria realizar, mas foi induzido. Então, eu realizei contra a minha vontade, eu fui enganado. Então, esse é o principal. Eu queria realizar, mas não nessas condições. Não nessas condições. As condições estão muito pesadas, essa pessoa me induziu. São condições muito desvantajosas. Então, nós vamos para o acidental. Ele foi realizado, mas foi realizado em condições menos vantajosas. O dolo de ambas as partes é um dolo muito interessante. Né? Por quê? Você me engana, mas eu te enganei também. Então, na realidade, o negócio jurídico foi celebrado um enganando o outro. Ambos, cada um por si, induziu, arquitetou, manobrou a vontade do outro para a realização deste negócio jurídico. Ou seja, os dois tiveram essa característica de induzir um ao outro no negócio jurídico, cada um com a sua maldade, né? Com esse dolus malus. Então, quando há o dolo de ambas as partes, nenhum dos dois pode requerer judicialmente a anulação do negócio jurídico por conta deste vício. Tá bom, pessoal? Bacana. Então, este é o dolo. Nós vamos agora conhecer a coação. Os doutrinadores dizem o seguinte: a coação é o vício mais poderoso, mais profundo que pode ter. Por quê? Porque ele atinge a vontade por uma pressão. Então, eu gosto muito desse conceito, eu gosto muito dessa característica do quê? De ter realizado o negócio jurídico sob profunda pressão física ou psicológica. Isto atingiu profundamente a minha vontade, num abalo, numa pressão. Não é? A gente fala assim, hoje em dia nós temos até uma expressão, a pessoa botou uma pilha, mas é uma pilha má, é uma pilha psicológica, é uma pilha sob uma pressão insuportável, é uma coação física. Então, isso daí a gente costuma dizer que de todos os vícios, esse atinge mais profundamente a vontade. É o vício mais profundo, isto é, a pessoa realiza o negócio jurídico sob pressão física ou sob pressão moral ou psicológica. Então, imagine você o seguinte, a gente até tinha uma brincadeira lá na faculdade que diz o seguinte: você casou com a arma na cabeça.
O seu sogro falou, agora você vai casar. Colocou uma garrucha na sua cabeça e você casou. Então, você casou como? Você casou sob pressão. A sua vontade não era aquela, mas sob profunda pressão, o que aconteceu com a sua vontade? Ela foi o quê? Alterada. Ela divorciou daquilo que realmente você gostaria de fazer. Por que você fez isso? Porque estava sob pressão. Pressão física, ela abala o meu corpo. Ela está abalando o meu corpo. Ela está me causando o quê? Uma pressão física. E, em algum momento, insuportável. Insuportável a tal ponto de poder o quê? De fazer realizar aquele negócio jurídico sobre essa pressão física, a denominada vis absoluta. E a moral? A moral, a pessoa nem te toca. Nem te toca. Não há aquela a interação negativa física, aquela dor, né? Aquela pressão. Não vou quebrar seu braço, né? Enfim, não, você está sob pressão moral, você está sob pressão psicológica. Então, nesse caso específico, o que acontece? Nem estou te tocando. Mas a forma com que te abalo, a forma como que altero a sua vontade para você realizar um negócio jurídico divorciado da sua real intenção, como foi feito? Por profunda pressão psicológica. Tem até algumas pessoas que dizem o seguinte, que eu até prefiro a pressão física do que a pressão moral psicológica. A pressão moral psicológica, embora não tenha uma atuação no físico, não é? A questão relacionada à dor, a questão relacionada ao quê? A psicologia, a psique, aquele abalo, não é? Aquela pressão insuportável que você para. Chega, eu vou fazer. Sem que se toque na pessoa. Essa daí é a vis compulsiva. Nestes dois casos específicos, o negócio jurídico, obviamente, é anulado por conta do quê? Da pessoa que realizou o negócio estar com a sua vontade divorciada da sua real intenção por conta destas pressões. Física, vis absoluta, moral, vis compulsiva. Beleza, pessoal? Por isso é que ela é profunda. Na minha opinião, sim, a mais profunda de todas. Os requisitos. Primeiro, a causa determinante. Olha que bacana. Lá no erro substancial. No dolo, principal, essencial. E aqui, causa determinante. Por que você casou? Porque eu estava com uma arma na minha cabeça. Essa foi a causa determinante. Então, o primeiro requisito, que seja a causa determinante da realização do negócio jurídico, que essa pressão física, vis absoluta, ou moral psicológica, vis compulsiva, tenha sido o quê? O fator de realização de conclusão do negócio jurídico. Próximo, que o temor seja justificado. Por quê? Porque senão você vai cair no temor reverencial. Medinho do chefe. Medinho do professor. Não. É um temor justificado. Estão o quê? Aqui torturando o meu filho. Estão me torturando. Seja físico, seja moral. Então, esse temor, esse medo é justificável. Se eu não fizesse isso daí, eu teria morrido. Teriam quebrado o meu braço. Teriam, enfim, tirado de mim o meu, enfim, algum tipo de órgão meu, uma orelha. Então, é uma coisa terrível, uma pressão terrível. Por isso que a gente trabalha bem isso daí. Dano iminente e considerável. Ou seja, olha, se você não realizar esse negócio jurídico hoje, não é, doando essa casa para mim, eu vou bater, eu vou agredir o seu filho muito daqui a 4 anos. Não. Então, tem que ser agora. Estou aqui com o seu filho, eu vou torturá-lo. É agora. Então, o dano é já, é iminente, é agora, momentâneo, imediato. E considerável. Considerável é um daqueles conceitos vagos do direito, mas interessantíssimo, viu, pessoal? Por quê? Porque vai trabalhar exatamente na diferença de cada um de nós.
Isso eu acho muito bonito. Por quê? Porque, de repente, você não tem aquele... para você não é considerável, mas para outra pessoa é. Um exemplo clássico desse daí. Você, por exemplo, tem um temor, um medo terrível de barata, uma fobia muito grande de barata. Então, o que a pessoa fala? Olha, eu vou te colocar aqui dentro dessa sala e vou jogar aqui 10 baratas. Então, para você é um dano considerável. Não é? Ou seja, para você ele é profundo, para mim não. Em contrapartida, a pessoa vai atuar na sua fobia. Então, o considerável é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhado perante o Poder Judiciário, porque iminente é tranquilo. Temor justificado, que é primo irmão do considerável, né? Você vai trabalhar que há essa justificativa e que ele é considerável. Considerável a tal ponto que você realizou o negócio jurídico de medo das consequências desta pressão física ou psicológica. E, por fim, que esta pressão física ou moral, psicológica, venha ou esteja sendo realizada na sua família, primeiro para você, né? Segundo, na sua família. Nem estão me tocando, mas estão torturando o meu filho. Nos meus amigos. Por quê? Porque tem pessoas, com todo respeito, que gostam muito mais de um amigo do que do próprio irmão de sangue. Então, o Código Civil brasileiro, ele atravessou essa questão de família e falou o seguinte, olha, vamos estender isso daí também para os amigos. E, por fim, os bens. Olha que interessante. Por quê? Porque eu posso chegar para você, vamos supor que você tem aí uma coleção de discos do Roberto Carlos, que é a sua paixão. Olha, esse daqui ninguém toca, posso ter vários discos desse aqui, mas esse daqui é meu, esse daqui está autografado, eu fui num show do Rei, isso daqui para mim não tem valor, o valor disso daqui nem se pode estimar, é inestimável. Então, a pessoa não vai tocar na minha família, a pessoa não vai tocar nos meus amigos, mas a pessoa pode falar o seguinte, vou quebrar a sua coleção de discos do Roberto Carlos, de CDs, os filmes, eu vou acabar. Então, é em relação aos seus bens. E aí, nessa pressão, você realiza o negócio jurídico. Então, ele é anulável. Aí, a única questão que fica é a seguinte. O Durval, por que então é anulável? Por que não é nulo direto? Porque, passado a pressão, de repente você pode chegar e falar o seguinte, olha, foi uma pressão insuportável, foi uma loucura, eu até fiz o negócio jurídico, mas pensando bem, casei até bem, olha que beleza, eu adoro essa mulher. Foi até uma benção ter casado nessas circunstâncias. Ou eu doei aquela casa e depois eu verifiquei que eu já nem queria mais aquela casa, então deixa para lá. Para mim está ótimo. Então, o que acontece? O direito vai dar um tempo aí para que você possa, então, entrar com essa ação de anulação. Então, por isso que não é imediato. Tá? Fechou, pessoal? E a exclusão disso daqui é o exercício normal de um direito. Então, ali, você, da outra parte, ninguém está nenhum temor, nem nada, nem causa determinante, mas a outra parte está exercendo normalmente um direito seu. Então, há uma pressão, mas uma pressão dentro do exercício normal de um direito. Então, não há coação. E o segundo é o temor reverencial. Nessa reverência, quer dizer que há uma pessoa acima. Aí é um chefe, é um professor, né? É alguém que exerce em cima de você uma autoridade. Então, você realiza um negócio jurídico com base em duas coisas. Essa autoridade, você tem medo da autoridade. Então, aí é um temor reverencial. Se for dentro disso daqui, está excluído da coação. Fechou, pessoal? Bacana. Então, nós vamos prosseguir para o estado de necessidade, estado de perigo. Olha que bacana. E aí, o conceito fantástico mesmo é o da lei do 156. O que está dizendo lá? Quando alguém premido da necessidade de salvar-se. Então, a questão está relacionada ao seu salvamento. Você, ou a pessoa de sua família, de novo relacionado aos seus familiares,
de grave dano conhecido pela outra parte. Assume obrigação excessivamente onerosa. Então, o que acontece? Então, esse daí é o conceito legal. Você anotou lá? Pois, né, vai lá. Vamos estudar melhor essas palavras, você que está em casa. Eu estou tentando realizar esse curso sem tanta leitura do Código Civil, apenas estão somente trabalhando conceitual, para que nós possamos aí avançar, fazer essa releitura, essa revisão do direito civil magnífico. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu estou em perigo. Estou numa situação de perigo. Por quê? A lei vai dizer salvar-se. Salvar-se. Então, a situação que eu estou nesse momento é de perigo. Estou me afogando. Então, a pessoa passa, eu falo, por favor, me tira daqui, que eu vou doar minha casa para você. Me tira daqui, que eu vou doar o meu carro para você. Então, nesse momento que você está com essa necessidade de salvar-se, você assume uma obrigação excessivamente onerosa. Aqui, pessoal, tem a primeira grande alma desse vício. Olha que bacana. Primeiro, situação de perigo. Ok. Quem? O Durval ou um familiar do Durval. Então, você, nessa necessidade de salvar a si ou salvar alguém de sua família, assume uma obrigação. Até aqui, a gente pode até depois vai trabalhar lá na frente, em contratos comigo, viu, pessoal? A questão da doação remuneratória, que você fará uma doação em forma de merecimento de uma pessoa que salvou você, ou salvou um familiar da sua família. Né? Qual é a diferença, então, para isso daqui que eu estou falando? Por que aqui está maculado? Por que aqui está viciado e o outro não? Porque a obrigação é excessivamente onerosa. Por isso que ele está maculado. Porque se fosse uma obrigação considerada onerosa só, não é? Olha, eu vou doar, fantástico, está dentro da doação remuneratória. Eu estava em perigo, essa pessoa veio, viu que eu estava em perigo, me salvou. Não é? Enfim, mas... o que pega aqui, pessoal? Isso é muito importante para você que está estudando aí, meu amigo estudante de direito, meu amigo advogado que está só revisando, simpatizante do direito civil. Lembre-se dessa expressão, excessivamente. A alma do vício está aí no excessivamente oneroso. Bom, aí você vai me dizer o seguinte, há uma diferença da coação? Há. Não é? Pelo menos uma das pessoas não colocou você na situação de perigo, porque aqui o cara colocou você na situação de perigo para tirar você para a realização de um negócio jurídico. Aqui não, aqui não. Então a diferença da coação que nós acabamos de ver é justamente isso daí. A outra pessoa não colocou você na situação de perigo. Aqui ela colocou. Ela colocou para que ela pudesse realizar física ou moralmente ou psicologicamente uma pressão irresistível em cima de você para que você realizasse o negócio jurídico. Aqui não. Ela não colocou você nessa situação de perigo, nessa situação de necessidade. Então a diferença da coação está aí, viu, pessoal? Então, só para nós podermos avançar, então está aí a diferença, tá bom? No excessivamente onerosa, tá? No caso da lesão, essa daí é uma parte importante, não é? A gente sempre brinca com a questão, lá na frente você vai ver comigo. Esteja comigo, viu, pessoal? O direito civil é muito bonito, ele é maravilhoso, ele é fantástico. Nós temos aí todo um universo a revisar junto comigo, de todo o Código Civil, aí de capa a capa, né? A lesão... ele é novo. A lesão e estado de perigo, eles não existiam, estado de necessidade não existiam na época que eu estudei, aí, comecinho de 80. Por quê, pessoal? Porque nós tínhamos os 5 vícios, que agora são 7. Entrou o estado de necessidade e perigo e a lesão. A lesão, o que é? A lesão, eu realizo um negócio jurídico, é óbvio.
O vício tem que estar inserido dentro de um negócio jurídico. Eu realizo o negócio jurídico. Só que, por uma determinada circunstância, estas obrigações inseridas no negócio estão absolutamente desfavoráveis. Absolutamente desfavoráveis. Eu não estou numa situação de perigo, não é? Mas elas foram muito, absolutamente desfavoráveis. Então, o que acontece? Eu estou numa situação em que o contrato está profundamente desequilibrado. Então, você vai dizer o seguinte, Durval, eu posso trabalhar a lesão, por exemplo, num contrato bancário, em que há toda essa questão dele estar aí leonino, né? Sim, pessoal. De você ter essa adesividade e disso, dessa questão, dessa lesão, estar o quê? Lhe resultando prejuízos. Por quê? Porque a situação é extremamente desvantajosa. Então, há uma desvantagem muito grande, está profundamente desequilibrado. Então, você vai entrar com, se estiver desequilibrado inteiro, uma ação de anulação do negócio jurídico completo, não é? De capa a capa. Se for relacionado a uma cláusula, se for relacionado a uma determinada obrigação inserida nesse negócio jurídico, você pode pedir a anulação só daquilo que lhe está extremamente desvantajoso. E a gente vai entender a lesão, e agora vamos dar uma olhadinha no 39 do CDC, que vai trabalhar o seguinte, a outra parte vai prevalecer-se da sua fraqueza ou ignorância do consumidor. Olha, pessoal, tendo em vista a sua idade, saúde ou condição social, para oferecer-lhe ou impingir-lhe produtos ou serviços. Então, o que acontece? Nós temos hoje a lesão no negócio jurídico civil e a lesão nas relações de consumo. Por quê? E na relação de consumo, olha que interessante, né? Essa disposição, que também pode ser usada aqui na lesão, aí ainda é um agravamento, né? A pessoa percebe que ali há uma certa ignorância e tal, e acaba empurrando aí esse produto, esse serviço em você. Né? Aí você vai me trabalhar a questão relacionada a banco, aquele contrato de adesão, é uma forma de lesão. Se você for estudar bem, e se não ficar caracterizado que o banco lhe deu todo esse conhecimento, que ele não abusou dessa fraqueza, dessa idade, dessa falta de conhecimento, ótimo, você realizou um negócio jurídico. Agora, se ficar comprovado, você pode pedir ou a anulação do negócio por completo, ou da cláusula específica que lhe foi ofertada, e nessas condições aí você acabou realizando o negócio jurídico. Tá? Chegamos, pessoal, nesse negócio, nesse vício, que é a simulação, que é um vício social, esses dois últimos, a simulação e a fraude contra credores, são chamados vícios sociais. Os outros são vícios de consentimento. Então, nós temos 7 vícios, o único que é nulo, a simulação. A simulação. Quando eu fiz direito, simulação não é. Hoje é. Nulo, diferente de anulável. Os outros são anuláveis. Esse é nulo de pleno direito. A simulação é o ardil, é a triangulação. O negócio jurídico, na realidade, é celebrado segundo algumas circunstâncias previstas em lei que tornam o negócio jurídico simulado. Ou seja, existiu ali um teatro, existiu ali um verdadeiro filme, uma verdadeira simulação, ou seja, foi feito ali um ardil. Então, para enganar terceiros. Então, estas partes, elas se reuniram justamente com essa característica de conluio, não é? De iludir. Então, um dos casos é a famosa triangulação.
A gente está até dando como exemplo o seguinte: você tem lá uma determinada pessoa fora do seu casamento. Então, se você doar o carro para ela diretamente, vai dar muita bandeira, muito na vista, e a tua esposa eventualmente pode descobrir. Então, o que você faz? Você vai doar para o irmão dela. Vai fazer uma triangulação, quando na realidade você queria doar para ela, mas você vai por caminhos, você vai por malvadezas até poder chegar nela. Então, essa triangulação, essa utilização de ardil, essa maldade, não é, de fazer um negócio jurídico com uma pessoa, quando na realidade você queria fazer com outra, no sentido de enganar a sua esposa, é a simulação. E a sociedade não admite esse tipo de coisa. Então, esta é a simulação. O código aí, pessoal, ele vai trabalhar, nesse caso da triangulação, depois ele vai trabalhar no sentido de que quando no contrato, isso é muito importante, quando tiver cláusula ou condição não verdadeira, viu, pessoal? Então, a pessoa vai lá no contrato e mente. Isso é uma simulação também. Então, nesse caso, e depois, por fim, quando os contratos foram antedatados ou pós-datados. Ou seja, você vai mexer na data do contrato. Então, esse mexer na data do contrato vai dar o quê? Vai dar o caso de simulação. E o direito, Miguel Reale, não admitiu que isto acontecesse. Então, ele disse que isso é nulo de pleno direito. É uma questão, então, aqui a ação é de nulidade. As características dessa simulação: declaração bilateral de vontade, o conluio, o ardil, né, que não corresponde à vontade. Eu não queria doar para esse menino, eu queria doar para minha amante, mas eu triangulei, eu fiz essa simulação, né, no sentido de iludir terceiros, essa intenção de iludir. Então, só rapidamente para nós encerrarmos. Número 1, esse ardil, essa triangulação. Número 2, essa questão de, no contrato, quando tiver cláusula ou condição não verdadeira. Então, você pode trabalhar muito a questão da nulidade disso daí. E terceiro, quando você mexe na data do contrato. A data do contrato não corresponde à data celebrada no negócio jurídico. Ou ela foi antedatada, ou ela foi pós-datada. Ela não corresponde à verdade dos fatos. Tá bom, pessoal? Bacana? Esse é o único caso de nulidade. Tá? Nós, então, chegamos aqui no último vício, que é a fraude contra credores. A fraude contra credores, em primeiro lugar, para a gente entender bem o conceito. Que mácula que é essa? Que vício que é esse? Bom, em primeiro lugar, é necessário que eu tenha credores. Essa é a primeira questão. Segundo, que eu tenha fraudado esses credores. Esse negócio jurídico que eu realizei, que contém o vício, por que foi, pessoal? Para fraudar essa turma, que são os meus credores. Então, o que acontece? Eu, na realidade, realizei atos de dilapidação do meu patrimônio pessoal, tornando-me insolvente. Ou seja, algum tempo atrás, eu tinha patrimônio suficiente para pagar as minhas dívidas, por isso solvente. Só que a realização desses negócios jurídicos me tornaram insolvente. Até aí tudo bem, isso pode acontecer. Mas o que acontece? Qual foi a minha real intenção? Fraudar os meus credores. Isso a sociedade não admite, pois isso é vício social. Então, agora eu me tornei insolvente. Portanto, o patrimônio que eu tinha para poder honrar, eu perdi. Por quê? Eu perdi porque eu quis. Foi um ardil meu, foi uma manobra minha para fraudar essa turma que são os meus credores. Quando os meus credores vão para cima de mim, eu não tenho mais patrimônio para responder em relação a essas dívidas, né? Então, quais são os requisitos? Primeiro, anterioridade. É lógico, não é? Você, para pedir essa ação, que daqui a pouco nós vamos ver, que é revocatória ou pauliana, de pedir a anulação do negócio jurídico, o que você tem que comprovar? Que você era meu credor à época. Por quê? Porque a fraude é contra os credores naquele momento que eu me tornei insolvente para prejudicá-los. Então, você tem que provar essa anterioridade, que eu já era credor dessa pessoa. Depois, que este ato foi prejudicial.
Isto quer dizer que este ato, esse negócio jurídico realizado pela pessoa, tornou ele insolvente. O que é uma pessoa insolvente? É aquela que tem mais dívida do que patrimônio. E, por fim, a má-fé, pessoal. A má-fé foi aquilo que eu disse. Uma coisa na minha vida, pessoal, eu realizar os meus negócios. E esses negócios não darem certo. Tá? Então, eu me torno insolvente. Outra coisa é fazer isso daí para prejudicar credores. Aquela questão de começar a desviar bens. Pega esse bem, doa para fulano, pega esse bem. Por quê? Não, o banco vem, o meu credor vem e eu quero sumir com isso daqui para quando chegar não achar nada. Em linhas gerais, é isso daí. O seu credor, então, ele vai propor uma ação revocatória ou pauliana. Para quê? Para a anulação do negócio jurídico que tornou você insolvente. Tá? Em linhas gerais, estes são os vícios civis, isto é, aquelas máculas, aquelas manchas que, uma vez presentes nos negócios jurídicos, tornam eles anuláveis, toda essa moçada, ou nulo, que é o caso da simulação. Bacana, pessoal? Então, nós estamos chegando aqui nos 2 últimos pontos aqui da parte geral do Código Civil. Depois nós vamos entrar aí em obrigações, contratos, direito empresarial, posse e propriedade, família e sucessões. Muito bem. Nós chegamos num momento muito bacana do curso, que depois é óbvio que aqui é revisando o direito civil, ninguém fará uma análise profunda, não é? Mas é muito importante essa parte. Por quê, pessoal? Esse é um medo que o advogado tem muito. Esse é um medo que o profissional do direito tem muito. O quê? De deixar prescrever ou acontecer a decadência em relação a uma ação, em relação a um direito do seu cliente. Então, vamos lá. Qual é a ideia que se tem? Aqui, quando a gente entrar em prescrição e decadência, que é agora, qual é a questão que nós temos que observar aqui, pessoal? É o fator tempo. Aqui nós vamos contar com uma coisa interessantíssima, que é o fator tempo. Então, a questão é a seguinte, o arcabouço jurídico, ele vai dar a você a possibilidade, número 1, de exercer o seu direito. Número 2, de requerer judicialmente esse direito, quando esse direito for violado, quando houver ameaça a esse direito. Então, na realidade, olha que interessante, nós temos 2 mundos. O primeiro mundo, o mundo de me deslocar até o Poder Judiciário e exigir do Poder Judiciário que se manifeste em relação ao meu pedido, que se manifeste em relação à violação ou ameaça desse meu direito. E eu tenho um tempo para poder fazer. Não é eternamente. Não é eternamente. O direito, o próprio Código Civil brasileiro, você verá aí na sua casa, ele vai delimitar esses tempos. Esse tempo vai de 1 ano a 10 anos. Na minha época, quando eu fiz o curso de Direito, nós tínhamos prazo de 10 dias, não temos mais. Né? Então, aí nós vamos trabalhar a prescrição e a decadência, que é essa questão de fator tempo. No primeiro momento, nós vamos ver justamente isso. Eu tenho um tempo, um lapso temporal, para poder o quê? Buscar o Poder Judiciário, para ingressar com uma ação, para ver reconhecido que a violação ameaça ao meu direito. Se você não observar esse tempo, isto é, levar esta ação, levar esse direito, essa violação, essa ameaça, enfim, ou até mesmo querer exercitar judicialmente, está prescrito. Então, a prescrição vai abalar o quê? O tempo vai agir desfavoravelmente contra você, abalando o quê? Abalando a sua ação. Esse pedido que você vai levar ao Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário vai falar o seguinte, olha, eu não posso manifestar sobre isso. Por quê? Porque você demorou muito para trazer isso daí para mim. Então está prescrito. Está aqui. E essa prescrição, pessoal, olha que bacana. Essa prescrição, ela pode ser extintiva. Acabei de falar com vocês justamente isso daí.
Ou seja, eu tinha a possibilidade de acionar judicialmente a outra parte em relação ao meu direito. E perdi essa possibilidade, não perdi o direito, perdi a possibilidade, a ação. Tá, pessoal? Bacana de levar esse direito ao Poder Judiciário e exercer lá esse direito, pedir para que o Poder Judiciário se manifeste em relação a esse meu direito. Então, o tempo, o que aconteceu? Eu perdi a ação. Então, é a prescrição extintiva. Eu perdi a possibilidade de acionar o Poder Judiciário. Perdi essa faculdade que eu tenho. Essa prescrição, ela atinge não só o direito civil, o direito do trabalho, enfim, tributário, tem todos os ramos do direito, o fator tempo aí vem e produz efeitos. Mas pode produzir efeitos positivos, viu, pessoal? Como no caso específico, a prescrição aquisitiva. Então, esse lapso temporal, esse tempo, não vem para que você possa perder, mas vem para que você possa ganhar, como no caso da uso capião, que é o meio de aquisição da propriedade de imóvel ou imóvel pela posse continuada durante um certo tempo com os requisitos previstos em lei. Então, o que vai acontecer? O tempo, ao invés de agir contra, ele age ao seu favor. Ele vai lhe dar o quê? Uma prescrição que não é para você perder, mas para você ganhar. E aí nasce para você a possibilidade de pedir o quê? A uso capião, transformando a sua posse em propriedade. Não é tão ruim assim, né? Então, sempre lembrando, a prescrição ela tem um lado, vamos chamar assim, ruim, um lado desfavorável, porque você perde, né, essa ação. Você perde essa faculdade de dirigir ao Poder Judiciário para pedir esse direito, essa ameaça ou essa lesão. Então, fica prescrito. Ela é extintiva ou aquisitiva, no caso positivo, em que o tempo vem agir ao seu favor. Algumas ações são imprescritíveis, viu, pessoal? Depois você vai verificar, a gente pode citar duas, que são aí os direitos da personalidade, alguns direitos da personalidade, que são imprescritíveis. Direito ao nome, né? Enfim, tudo isso daí não tem um tempo, pode ser pedido a qualquer momento. O direito dá muita proteção, as questões ambientais. Então, não demorou, mas está valendo, pode entrar com a ação. Por quê? Porque é imprescritível. Então, pode vir, o judiciário está aberto para você, traga a sua ação que eu vou examinar e vou verificar o mérito dela. Por quê? Porque ela não está abalada pela prescrição. E, por fim, a decadência. Aqui, esse fator tempo, essa inação, você não vai perder o direito à ação, vai perder o direito. Essa, na prescrição, é a faculdade de você levar ao judiciário a sua pretensão. Na decadência, você perdeu o direito. É profundíssimo isso daí. Então, os dois. Então, vamos lá. Os dois, prescrição e decadência. Está até lá as diferenças, né? A primeira, que é a prescrição. O que você tem extinto? Teu direito à ação. Bacana, pessoal? Na decadência, teu direito. Na prescrição, posso renunciar? Pode renunciar. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu reconheço que a outra parte já tem o quê? Já está prescrito o direito dela à ação. Só que eu que poderia me beneficiar em relação a isso, estou renunciando. Eu quero enfrentar essa pessoa. Então, eu renuncio. Sou eu quem deveria levantar a questão da prescrição, dizendo ao senhor, Vossa Excelência, está prescrito. Mas eu não quero, eu quero enfrentar. Então, presta atenção. Como o direito dela não está abatido, só o direito à ação, superada essa questão, afastada essa questão, olha o direito dela aqui. Então, dá para enfrentar. Diferentemente da decadência. A decadência não tem mais o direito. Olha, eu quero renunciar, porque não tem mais nem direito.
Então, por isso que você pode renunciar à prescrição. Fala, eu quero afastar. Não, sou eu que deveria e eu estou tirando fora isso daí. Eu que deveria chegar aqui e falar, excelência, está prescrito, a pessoa não pode mais pedir isso daqui. Não, afasta, eu quero enfrentar. Como o direito dela está vigorando, o que não pode mais é a faculdade de pedir judicialmente, que é a questão relacionada à prescrição, estou enfrentando. Decadência não dá. Por fim, a decadência ela é estabelecida por lei pela vontade das partes. E a prescrição fica circunscrita aos casos legais. Nós estamos encerrando essa aula para dizer para vocês o seguinte, para ficar bem fixado isso daí, você pode entender o seguinte, eu tenho em relação a uma determinada pessoa um crédito em dinheiro. E está prescrito, mas não está decadente. Então, eu bato na porta da pessoa e falo assim, eu estou aqui para te cobrar essa determinada prestação, essa determinada obrigação. A pessoa, eu não vou te pagar. Eu não vou te pagar. E eu vou te dizer mais, eu sei que você não pode ir ao Poder Judiciário exigir de mim. Então, eu estou tranquilo, eu não vou te pagar. A pessoa bate, bom, volta amanhã e pede. Já avisei para você que eu sei, reconheço até que o direito está aí vigorando, mas você não pode mais pedir esse direito. Você não tem mais a ação. Então, eu não tem como me pressionar judicialmente. Então, eu não vou te pagar. Vou te pagar essa obrigação. Mas, um dia você bate na porta, você de novo? Querido, eu vou pagar hoje. Vou pagar. E paguei. A pessoa fala, puxa, que beleza, eu já nem podia mais pedir judicialmente, mas a pessoa pagou. Pagou por um direito que existe. O que não existe mais é a ação. Caso da prescrição. Já na decadência é diferente. A pessoa não tem mais o direito. Então, ao bater na porta e receber, ela enriquece indevidamente. Ela se locupleta ilicitamente, se locupleta indevidamente. Por quê? Porque recebe uma obrigação que não mais existe. Então, todo aquele que recebeu que lhe não era devido fica obrigado a devolver. Caso da prescrição, não vai devolver. Por quê? Ele tinha perdido o direito à ação, mas ele não tinha perdido o direito. Então, realizar o pagamento, a pessoa simplesmente o quê? Eu cumpri aquela minha obrigação que estava em vigor o direito. No caso da decadência, não existe mais o direito. Então, a pessoa não tem mais nada. E, ao realizar o pagamento da obrigação, outra pessoa enriquece ilicitamente, indevidamente. Por quê? Porque eu dou dinheiro, ela enriquece sem causa jurídica nenhuma. Tá? E aí fica obrigada a me devolver aquele capital, aquele dinheiro, aquela obrigação paga. Pessoal, agradeço muitíssimo a sua atenção. Nós estamos aqui agora partindo para obrigações. A próxima aula é obrigações, é maravilhoso o cenário de obrigações, é importantíssimo porque ela vai carregar toda essa atmosfera, vai carregar todas essas nuances da parte introdutória do Código Civil Brasileiro, e é um mundo maravilhoso, as obrigações de dar, né, fazer, não fazer, pagamento, mora, e depois contratos, toda a teoria geral dos contratos, contratos em espécie, depois o direito empresarial, posse e propriedade, né, família e sucessões. Pessoal, estejam conosco aqui no Legal em São Paulo, revisando o direito civil, comigo, professor Durval. Até uma próxima oportunidade e muito obrigado pela sua audiência. Tchau, pessoal!